E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Chamo Físico, meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. O vídeo de hoje preparei um vídeo super legal para vocês, que são situações de encontro de carros. Tipo assim, sabe lá no início da cinemática, quando vocês estudam movimento retilíneo uniforme, MRU, que tem aquelas situações em que você tem dois carros, e aí uma hora eles vão se encontrar, e você quer saber qual é a posição do encontro, qual é o instante do encontro, ou um passa pelo outro carro, aí o outro vem um pouco mais rápido, e aí eu quero saber que hora que tem ultrapassagem. Então, nesse vídeo eu separei dois exemplos para resolver com vocês, só que em cada exemplo eu vou te dar 3 formas de resolver o exercício. E aí você é livre para escolher a forma que você achar mais fácil. Antes da gente começar, segue a vinheta. Chamo Físico! Bom, pra gente começar então esse vídeo aqui, já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, fazer tudo isso que é importante para que o canal ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Ah, aproveite também para me seguir nas redes sociais, no @chamofísico. Olha só, o nosso primeiro exercício aqui vai ser o seguinte, vem comigo. Imagine que eu tenha dois móveis, A e B, beleza? Representado aqui por duas bolinhas, podem ser dois carros, sei lá o que você quiser. Esses dois móveis aqui, A e B, estão distantes 360 quilômetros, ok? Esse cara vai andar para a direita com uma velocidade de 60 km por hora, esse cara vai andar para a esquerda com uma velocidade de 120 km por hora. Nós sabemos que em algum momento eles irão se encontrar. Eu quero saber qual é essa posição do encontro e qual é o instante que esse encontro acontece. E aí, você sabe resolver esse tipo de exercício? Esse exercício é clássico, né? Você tem duas bolinhas ali, uma hora elas se encontram, eu quero saber aonde e quando que elas se encontram. Eu vou te dar então 3 opções para você resolver esse exercício. A primeira é a seguinte, veja bem, suponha que até o encontro, o corpo A desloque um tanto que eu chamei de DA e o corpo B desloque um tanto que eu chamei de DB. Olhando para a figura, é fácil de você entender que DA mais DB tem que dar 360, não é isso? Afinal de contas, DA mais DB juntos tem que dar os 360. Como é que eu faço para calcular a distância percorrida por um carro que se movimenta com velocidade constante, tá? Aqui nós estamos supondo que a velocidade é constante, não tem aceleração. É o famoso Deus vê tudo, D igual a VT. A distância percorrida pelo corpo A é a velocidade do A, 60, vezes o tempo que ele gasta para chegar até o encontro. Mais, distância percorrida pelo B é a velocidade do B, 120, vezes o tempo que ele gasta para chegar até o encontro. Vale lembrar que o tempo é o mesmo. O tempo que o A gasta para chegar até o encontro é o mesmo tempo que o B gasta para chegar até o encontro. Por quê? Porque eles começaram o movimento juntos e o encontro para um é o encontro para outro, é o mesmo instante. Então o tempo é o mesmo. E isso daqui tem que dar então os 360. Essa continha ficou fácil, né? 60t mais 120t, 180t igual a 360. Daqui a gente tira que t é igual a 2 horas. Então pronto, em 2 horas esses dois corpos irão se encontrar. 2 horas é o intervalo de tempo necessário para o encontro. E aí, me diz aí, o que você achou dessa primeira resolução? Tranquila? Fácil? É, razoável, né? Agora, deixa eu te ensinar uma outra possibilidade. A segunda possibilidade eu particularmente gosto muito, que é o seguinte, pensar no movimento dos dois não é uma coisa tão legal assim, né? Que quando um anda, o outro anda também, enfim. Aqui você pode utilizar da chamada velocidade relativa. O que é velocidade relativa? A velocidade relativa é quando você para o movimento de um dos caras, ou seja, coloca o referencial nele e analisa qual é a velocidade do outro em relação a ele. Por que essa tática é interessante? Porque quando você para o movimento de um, você está analisando apenas o movimento de um corpo, né? E analisar o movimento de um corpo, você vai ver, é bem mais simples. Bom, vamos considerar então que o B está parado, ou seja, eu vou analisar a situação no referencial do B. A questão é a seguinte, se eu tenho que parar o movimento do B, pergunta, como é que eu faço para zerar a velocidade dele, sendo que no referencial da Terra, ele tem 120 km por hora para a esquerda. Eu deveria adicionar um vetor a essa situação, que é um vetor igual e contrário, de 120 km por hora. É assim que eu faço a mudança de referencial. Se eu coloco 120 km por hora para lá, eu paro o movimento do B, concorda comigo? 120 para cá, 120 para lá, zerou. Só que quando você adiciona esse vetor ao B, você tem que adicionar esse vetor também ao A, para que a situação não fique comprometida. Então eu deveria adicionar ao A um vetor aqui de 120 km por hora. Aí o detalhe então é o seguinte, olha só,
Para o A, ele tem agora a soma desses dois vetores, ou seja, ele tem a velocidade de 180 km por hora para a direita. Então eu fiz aqui a mudança de referencial. Eu estou considerando que o B está parado e o A se movimenta no sentido do B, não mais com 60, mas com 180 km por hora, que seria a soma desses dois caras. Ou então você pode pensar, talvez você já tenha decorado isso, que é mais prático você pensar assim, ó, quando você fizer a mudança de referencial, se dois corpos têm a mesma direção e sentidos contrários, basta você somar as velocidades deles. Ou seja, se um tem 60 e o outro 120, a velocidade relativa entre eles seria de 180 km por hora. Olha como é que essa situação fica muito mais simples agora. Eu vou considerar que o B está parado e o A está indo com 180. E aí eu te pergunto, o que o A precisa fazer para encontrar com o B? Ele precisa andar 360 km, que é a distância relativa entre eles. Então olha que legal, ele tem que andar essa distância relativa, 360 km, com uma velocidade relativa de 180. Eu poderia simplesmente fazer essa conta aqui agora, ó, D igual a VT. Qual é a distância relativa que o A tem que andar para chegar no B? 360. Mas qual é a velocidade dele? Não é 60, mas sim 180, que é a velocidade relativa, vezes o tempo t. Observe que eu cheguei nas mesmas 2 horas, que é o tempo de encontro, né? Então o tempo de encontro é 2 horas. Ou seja, aqui eu já te dei então 2 possibilidades para você chegar nesse tempo de encontro. Não sei qual que você gostou mais, se foi a primeira ou se foi a segunda. E nós ainda temos uma terceira possibilidade, que é a partir da função horária da posição. Vou te ensinar ela também. Veja bem, a outra possibilidade é a seguinte, ó. Vamos pensar que aqui nós temos as posições que estou representando aqui pela letra S em metros, tá? Vamos falar que essa daqui é a posição 0, tudo bem? Se essa é a posição 0, que posição é essa? Essa é a posição, obviamente, 360, né? Quilômetros. Nós temos aqui a posição 0 e a posição 360 quilômetros. É uma possibilidade. A terceira forma de resolver esse exercício é a seguinte, ó. Vamos escrever a função horária da posição, tanto do A quanto do B. Vale lembrar, para movimento uniforme, a função horária da posição é escrita da seguinte forma. S é igual a posição inicial mais VT. Então é assim que a gente escreve a função horária da posição. É aquela função que vai te dizer aonde que ele está em função do tempo. Veja bem, como é que é a função horária da posição do corpo A? Vem comigo. Qual é a posição inicial dele? A posição inicial dele é 0. Mas, qual é a velocidade dele? 60, né? 60 positivo, porque o movimento dele é progressivo, ele está aumentando as posições, não é isso? Vezes o tempo t. Qual é a função horária da posição do B? Posição inicial do B, 360 km, mais VT. Porém, um detalhe, a velocidade do B é negativa. Por que é negativa? Porque é uma velocidade que está contrária ao meu referencial. O movimento dele é de voltar no referencial, é movimento retrógrado. Por isso, velocidade negativa, vezes o tempo t. Escrevi a função horária da posição do A, função horária da posição do B. Maravilha! Aí agora você vai ter que pensar o seguinte, ó. O que é a ideia de encontro? A ideia de encontro não é estar no mesmo tempo, na mesma posição. Então eu poderia, sem o menor problema, igualar as funções horárias, SA e SB, porque eu estaria garantindo que naquele tempo a posição do A é a mesma posição do B. É um encontro. Então ficaríamos assim, ó. SA é igual a SB. No encontro, as posições são iguais. Posição do A, a posição do A é 60t. Posição do B, a posição do B é 360 menos 120t. Passa para lá, 60t mais 120t, 180t, é igual a 360, ou seja, t igual a 2 horas. Chegamos então nas mesmas 2 horas que nós já havíamos encontrado anteriormente. Então eu te dei aqui 3 opções para você encontrar o tempo de encontro. Você pode ir olhando pelas distâncias, você pode usar movimento relativo ou você pode usar pela função horária da posição. Depois me conta aí qual que você gostou mais. Eu, particularmente, gosto muito de usar a velocidade relativa. Para o movimento de um, ver a velocidade relativa, ver o tanto que ele tem que andar para encontrar. Só que assim, lembrando, o exercício ainda não foi finalizado, porque nós encontramos o tempo de encontro. Mas se a questão pede para você encontrar a posição do encontro, como é que eu faço isso? Aí é bem simples. Bom, agora que você já sabe que o tempo de encontro é de 2 horas, para você descobrir qual é a posição em que o encontro acontece, basta você voltar, né? Ou na função horária do A, ou na função horária do B. Por exemplo, se eu coloco aqui o tempo valendo 2 horas, quanto é que dá essa conta? 60 vezes 2, a posição do A, 120 km. Tá, mas e se eu colocasse no B? Ficaria assim, ó, 360 menos 120 vezes 2. 120 vezes 2, 240. 360 menos 240, os mesmos 120. Então, 120 quilômetros é a posição de encontro deles. Então, eles se encontrariam na posição aqui, 120 quilômetros. Afinal de contas, nesse tempo, o A e o B encontram-se nessa posição. É um encontro. Então, pronto, assim, o primeiro exercício já foi. Eu espero que você não tenha mais dificuldade para achar essa posição e o tempo de encontro lá no estudo do movimento
uniforme. Vamos agora para uma segunda situação, porém não mais de encontro, mas sim de ultrapassagem. Você vai ver que a ideia é bem parecida, vem comigo. Dessa vez, então, nós temos um corpo A e um corpo B. A se movimentando para a direita com 50 metros por segundo, B se movimentando para a direita também com 30 metros por segundo. Agora uma situação de ultrapassagem. O A está vindo atrás, mas ele está mais rápido, uma hora ele consegue apanhar o corpo B. A questão me diz que entre eles existe uma diferença ali inicial de 100 metros. Estou querendo saber qual é o tempo e a posição do encontro, né, da ultrapassagem do A pelo B. Mais uma vez eu vou te dar 3 formas de resolver esse tipo de exercício, para que você fique então livre para escolher a forma que você achar mais tranquila. Veja bem, a primeira possibilidade é a seguinte, olha só, olhando para a figura, nós podemos pensar que até o ponto de ultrapassagem, o B andou uma distância dB e o A andou uma distância dA. Obviamente, pela figura, tá fácil de você perceber isso, dA é igual a dB mais 100 metros, né? Claro, se a diferença entre eles era de 100 metros, para o A conseguir acompanhar o B, ele tem que andar o que o B andou mais os 100 metros, né, que era a diferença entre eles. Só que a distância percorrida por eles, se é com velocidade constante, pode ser escrita pelo Deus vê tudo, D igual a VT. Então a distância percorrida pelo A é a velocidade do A, 50 vezes T. Tem que ser igual. Distância percorrida pelo B é a velocidade do B vezes o tempo T, mais 100 metros. Daqui a gente tira, passa por lá de lá, 50T menos 30T, 20T, igual a 100. Logo T igual a 5 segundos. 5 segundos, então, é o tempo necessário para que o A chegue até o corpo B. Então tá aí a primeira forma de resolver esse exercício, olhando pelas distâncias ali e tal, e a compensação dos 100 metros. Mas temos uma outra possibilidade que é pela velocidade relativa. Vamos ver como é que fica? Por velocidade relativa, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parar o movimento do B. Se eu paro o movimento do B, como é que eu faço para parar mesmo o movimento do B? Eu tenho que zerar a velocidade dele, né? Então eu deveria colocar um vetor de 30 metros por segundo para lá, concorda comigo? Porque 30 para lá com 30 para lá, zerei os meus vetores ali. Só que se eu coloco 30 metros por segundo para lá no B, eu tenho que colocar no A também. Então no A eu vou colocar 30 metros por segundo para cá. E aí qual é a velocidade que o A passa a ter? Repare, o A ele tem 50 para lá e 30 para lá. A resultante desses dois vetores, quem é que ganha? Quem ganha é para a direita e com 20 metros por segundo. Ou seja, quando eu faço a mudança de referencial, eu poderia pensar o seguinte, ó, se o B estiver parado, o A está se movimentando para a direita, não mais com 50, mas com 20 metros por segundo. Ou então, pode ser que você já tenha decorado. Quando dois corpos se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido, para você achar a velocidade relativa entre eles, basta você fazer a diferença das velocidades. No caso, 50 menos 30 vai dar 20 metros por segundo. Olha como é que a situação fica mais simples agora. Eu vou pensar que o B está parado e que o A está indo para a direita com 20 metros por segundo. Como é que o A faz para ultrapassar o B? Ficou fácil agora, né? Se o B está parado, para o A ultrapassar o B, ele tem que andar 100 metros, né? Então bastaria eu pensar assim, ó, D igual a VT. Qual é a distância relativa entre eles? 100 metros. É o que o A precisa andar para passar o B, já que o B está parado. Só que a velocidade é a relativa, né? Não é 50, mas sim 20 metros por segundo, vezes o tempo T. Repare que o tempo T vai dar os mesmos 5 segundos. Então assim, eu cheguei no mesmo tempo utilizando velocidade relativa. Parei o movimento do B e fiz o A chegando até o B. De novo, eu particularmente gosto muito de velocidade relativa, porque você para o movimento de um e analisa só um Deus vê tudo, né? Um D igual a VT para um dos corpos, só que claro, olhando a distância relativa e a velocidade relativa. Tem que tomar cuidado com isso. E temos ainda aquela terceira possibilidade, utilizando a função horária da posição. Vamos ver como é que fica? Vamos falar que as posições estão aumentando para lá, beleza? Posição em metros. Vamos falar, inclusive, que essa daqui era a posição 0, tudo bem? Essa daqui, obviamente, é qual posição? Posição 100, né? Posição 100 metros, porque aqui daqui para cá tem 100 metros. Se eu fosse escrever a função horária, lembrando, hein? No movimento uniforme, a função horária pode ser escrita da seguinte forma, S é igual a posição inicial mais VT. Vamos escrever a função horária da posição do A. A função horária da posição do A vai ser, vamos lá, me conta aqui, posição inicial do A, 0, mais velocidade do A, 50, positiva mesmo, né? Tá a favor do meu referencial, movimento progressivo, vezes T. Qual é a função horária da posição do B? Posição inicial do B, 100, mais velocidade do B, 30. Eu vou até apagar esse negócio de velocidade relativa aqui para não te confundir, tá? Velocidade do B, 30, né? Positiva também, o movimento dele também é progressivo, ele também tá indo para a direita ali, aumentando as posições. Então tá aí, posição do A, posição do B. De novo, qual que é a ideia de ultrapassagem, a ideia de encontro? É que no mesmo tempo eles estejam na mesma posição. Então eu posso igualar a posição do A com a posição do B. Vamos ver o que que dá. Posição do A tem que ser igual à posição do B. Posição do A, 50T. Posição do B, 100 mais 30T. Então eu vou achar o tempo que eles estão na mesma posição.
passa para o lado de cá, ficamos 20t, né? 50 menos 30 é igual a 100, logo t igual a 5 segundos. Então pronto, novamente, os mesmos 5 segundos é o tempo de encontro, de ultrapassagem do A pelo B. Agora, a questão poderia perguntar, qual é a posição que a ultrapassagem acontece? Bom, você já sabe fazer isso, né? É só você voltar na função horária da posição, tanto do A quanto do B, no tempo de 5 segundos, para você descobrir aonde que o A ou o B estarão em 5 segundos. Veja bem. Voltando aqui então, ó, se eu substituo por 5 segundos, ficamos assim, qual é a posição do A em 5 segundos? 50 vezes 5, a posição dele é 250 metros. Qual é a posição do B em 5 segundos? 30 vezes 5 vai dar 150, mais 100, obviamente, os mesmos 250 metros. Então tá aí. No instante 5 segundos, acontece a ultrapassagem e ela acontece aqui, ó, na posição de 250 metros. Então pronto, galera, eu espero que nesse vídeo você tenha compreendido, então, esses problemas iniciais da cinemática, como é que faz para resolver isso. São exercícios que não são exercícios complicados e que você não pode ter dificuldade, tá? Então aqui você aprendeu a resolver exercícios de encontro e exercícios de ultrapassagem. Você viu que a ideia é bem parecida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com os amigos. Te vejo numa próxima oportunidade. Até lá! Gente, deixa eu mostrar para vocês um novo integrante aqui do cenário Chamo Físico. Em alguns vídeos ele já apareceu aqui. Um presente que eu ganhei de uma aluna lá de Maceió, numa passagem que eu tive por lá. Um beijo, Marina. Obrigado pelo presente. Sou eu aí, né? Olha lá. Meio barrigudinho, né? De lado aqui. Eu tô meio assim mesmo. Gostei muito. Obrigado, Marina.